Salve, salve colorados! Aqui mais um vídeo do canal Samurai Colorado, o canal que a gente torce junto, que a gente sofre junto, porque esse é um canal de torcedor para torcedor. E eu vou confessar para vocês que hoje eu fiquei muito pensativo sobre gravar ou não gravar um vídeo aqui para vocês. Mas algumas coisas me fizeram hoje tomar essa decisão de gravar o conteúdo. Primeiro que hoje a gente atingiu os 200 inscritos, nós somos 200 inscritos, esse aqui não é um canal meu, é um canal nosso. Eu fico muito feliz mesmo pela participação de vocês têm comentado bastante, têm ajudado esse canal a crescer. E outra, que eu achei que eu deveria trazer aqui uma mensagem positiva, apesar do momento que o Inter vive, que é um momento de terra arrasada. Começando a falar sobre o Grenal, né, que se aproxima, faltam agora mais 2 dias e a gente vai enfrentar um Grenal na Arena do Grêmio. E o que a gente tem para esse Grenal? A gente não tem nada, praticamente, né? A gente tem uma diretoria, né? Que eu não posso nunca deixar de fora aqui a diretoria, não posso nunca deixar de fora o Alessandro Barcelos. A gente tem um presidente que é totalmente ineficaz e inexperiente, incompetente, e que apesar de ser um grande colorado e de estar tentando fazer um trabalho, ele não está conseguindo, não está tendo capacidade para isso, mas também não renuncia. Então, por isso que eu continuo, né, criticando, porque eu sei que se ele tomasse essa atitude de renunciar, de repente ele poderia ter até um respeito maior da torcida, né? Sei lá, acho que a melhor coisa que ele poderia fazer pelo Inter seria renunciar. Mas não renunciando, ele segue presidente até o final do ano. E a gente vai ter que aguentar mais um tempo de Alessandro Barcelos. E aí a gente começa a tentar enxergar uma participação... como que eu vou usar a palavra correta aqui, sem ser ofensivo e sem menosprezar também o Inter. Mas assim, ó, a gente precisa fazer uma participação digna no Grenal. A gente precisa sair de campo ao final do Grenal ainda com algum resquício de dignidade. E eu não estou falando isso para dizer que o Inter já vai perder e que vai perder de qualquer jeito. Não, não, não. Pelo contrário. Hoje eu estou um pouco mais positivo e eu quero transmitir para vocês positividade, apesar de tudo. Apesar de todas as coisas ruins que têm acontecido em sequência, eu quero transmitir um pouquinho de positividade. E eu já vou chegar na positividade, tá? Já vou chegar na positividade. Calma aí, segura que o vídeo vai melhorar. O Inter tem um treinador moribundo, né? Que a gente sabe que o trabalho do Mano Menezes, ele é um trabalho em 2023 inexistente. A gente sabe que ele tá para sair do cargo. Existem informações, inclusive, que mesmo o Inter vencendo o Grenal, ele sai do cargo. Ele não vai continuar sendo o treinador do Inter. E aí surgiu hoje o nome de Paulo Autuori. Por isso que ele está até na capa do vídeo, Paulo Autuori, porque surgiu o nome dele como um possível técnico. Bom, quando o Mano estava numa boa fase como treinador do Inter, o Paulo Autuori fazia parte ali, ele era diretor de futebol do Inter, né? E foram bons tempos ali do Inter, durante esse momento que o Paulo Autuori estava de diretor técnico. Então, assim, se viesse o Paulo Autuori para o lugar do Mano Menezes, eu não acho que o Inter perderia grande coisa. Eu acho que, pelo contrário, seria um trabalho mais ou menos parecido. Porque, apesar do Paulo Autuori ter bem mais tempo de rodagem, né, do que o Mano Menezes, e também ter conquistado grandes títulos, maiores até do que o Mano Menezes, o Paulo Autuori já é um treinador com mais tempo, né, de rodagem. Por isso, muita gente acaba tratando ele como defasado, como um treinador antigo, e eu até posso me incluir nisso. E eu até coloco aqui na conta a minha percepção de que ele possa ser um treinador defasado. Mas eu acredito que pela experiência que ele tem, existe uma possibilidade
dele dar uma ajeitada na casa. Não vou fazer muitas delongas sobre o Paulo Autuori, porque é só uma especulação, talvez ele nunca venha, então vou deixar para fazer alguma coisa bem específica do Paulo Autuori, se for confirmado o nome dele como treinador do Internacional, ou se ele voltar a ser diretor de futebol do Inter, alguma coisa assim, né? Eu faço aqui um vídeo já falando uma opinião bem mais concisa sobre o Paulo Autuori. Hoje eu mesmo não tenho bem certeza do que dizer sobre ele, só sei que eu não rejeito de cara, assim, não é um cara que eu olho, eu ouço o nome dele e digo, não, pelo amor de Deus, não. É um nome que eu consigo ouvir e não me desesperar de cara, pelo menos. Mas aí, e o Grenal, né? E o Grenal? Nós estamos numa situação, como eu já disse e repito, terra arrasada. A gente tá 5 jogos sem vencer, a gente empatou em casa com o Nacional do Uruguai por 2-2. Depois disso, 4 derrotas consecutivas pelo placar de 2-0. Já tinha até perdido as contas, já estava achando que era 3, mas são 4. O Inter perdeu 2-0 para todo mundo ali, né? 2-0 contra o São Paulo, 2-0 contra o Atlético Paranaense, 2-0 contra o Atlético Mineiro e 2-0 contra o América Mineiro, lanterna do campeonato, com o time reserva, poupando titulares, etc, etc. Todos vocês já sabem disso, né? E aí tu chega num Grenal e a primeira coisa que tu pensa, ferrou, já era, né? Vamos chegar lá na arena e vamos, né? Talvez o nosso teto seja um empate. Mas eu vou ser um pouquinho mais otimista aqui com vocês. Vamos aqui assim, ó, não vamos se entregar também, né? Eu acho que, primeiro de tudo, são 90 minutos e vai vencer o time que fizer mais gols. Porque essa é a regra do futebol, essa é a regra óbvia do futebol. 90 minutos e vence quem faz mais gols. E o Internacional tem a seu favor o retrospecto nos clássicos grenais de um modo geral. Na Arena do Grêmio não, mas de um modo geral, em clássicos grenais, a gente tem uma quantidade muito maior de vitórias do que o Grêmio, né? Inclusive, por algumas vezes, o empate é o nosso maior adversário em grenais, porque a quantidade de empates por muitas vezes iguala ou supera a quantidade de vitórias do Grêmio. Então, assim, é algo, sim, para se considerar que o Grenal é um jogo muito equilibrado. O Grenal é um jogo em que não importa onde tu esteja e como tu esteja, é uma história à parte. São 90 minutos à parte de qualquer retrospecto, de qualquer projeção, né? É muito complicado de fazer uma projeção do Grenal. E nós temos a nosso favor o nada a perder. Nós não temos nada a perder na Arena do Grêmio. Porque todo mundo já espera que a gente vai perder. Todo mundo já espera que o Grêmio vai dar um totó de bola no Inter e vai sair de lá com uma vitória grande. Eu mesmo, se fosse apostar em um resultado, se eu fosse colocar dinheiro, não vou colocar dinheiro nesse Grenal, mas se eu fosse apostar em um resultado, dificilmente eu apostaria na vitória do Inter. Mas como eu não vou apostar, eu também não vou ter nada a perder, né? Dito isso, o Inter chega para esse jogo na Arena, né? E agora vamos já fazer uma projeção aqui. E, querendo ou não, o Grêmio é o favorito da partida, por estar na sua casa e por não estar numa fase, numa situação tão desesperadora quanto a nossa. É verdade que no Brasileirão eles estão só um pouquinho melhores do que nós, na Copa do Brasil eles estão um pouco melhores do que nós, né? Eles estão vivos na competição, o Inter está praticamente eliminado. Então os ânimos, né, tanto do Grêmio quanto do Inter, eles estão em baixa. O Grêmio está em baixa, o Grêmio está em uma crise também, só que uma crise menor do que a nossa. O fundo do poço deles não é tão fundo quanto o nosso fundo do poço. A gente conseguiu cavar o fundo do poço e descer bem mais. Então a responsabilidade acaba sendo do Grêmio, de ganhar o jogo contra o Inter. Porque imagina se o Inter, no fundo do poço, depois de tantas derrotas, o treinador caindo e o Inter não tem mais nada praticamente a seu favor nesse jogo da Arena, a obrigação é do Grêmio de vencer o jogo. E é ali que, de repente, né, o Grêmio pode
vir para cima, abrir espaço e talvez o Inter surpreender, né? Por que não? Então, assim, ó, eu sei que vai ter muito colorado, muita gente, né, dizendo que vai torcer contra para que o Inter perca o Grenal e caia treinador e não sei o que, e as mudanças que precisam ser feitas sejam feitas. Mas eu não torço contra o Inter e nunca vou conseguir torcer contra o Inter, exceto se for para rebaixar Grêmio, Flamengo ou Corinthians, né? Qualquer um desses três que estiver lá na zona de rebaixamento e o Inter perdendo, se o Inter não estiver mais disputando nada, aí eu posso até querer uma derrota do Inter, né? Para prejudicar os nossos maiores rivais aí, né? Mas caso contrário, ainda mais em Grenal, eu jamais vou torcer contra o Inter. Eu quero que o Inter ganhe, eu quero que o Inter ganhe bem do Grêmio. Se for por vontade, eu quero que o Inter goleie o Grêmio, que o Inter atropele o Grêmio, né? Mas a gente sabe da dificuldade, a gente sabe que vai ser um jogo extremamente difícil. A gente está numa situação de terra arrasada, a gente está sem praticamente nada a nosso favor, né? Mas a gente espera de coração, assim, eu espero pelo menos de coração que o Inter faça uma ótima partida e consiga sair da arena com a dignidade. Seja com um empate ou uma vitória, né? Por que não? Eu acho que a responsabilidade, o favoritismo está todo no colo do Grêmio. E o Grêmio acabou tendo nas suas mãos uma obrigação de vencer. E essa obrigação de vencer a gente não tem. Então, quem sabe pode ser esse o grande fator que vai nos fazer sair bem desse jogo da Arena do Grêmio. E aí, é claro, depois do jogo, se vai cair treinador, se vai ter alguma mudança, aí a gente não sabe. Porque passando o clássico Grenal, já passa a não ser também mais tão obrigatório essa coisa de medos de mudanças e etc. Né? Então, depois do clássico Grenal, a gente vai ver se vamos ter mudanças ou se não vamos. Eu, por mim, sinceramente, mudava todo o departamento de futebol e talvez até daria uma certa sobrevida para o Mano Menezes, mas com uma estrutura de trabalho melhor. Só que a gente sabe que não tem mais clima e que a tendência é que o Mano Menezes caia. Mas o Grenal é o Grenal. São 90 minutos à parte de todo o resto e que dentro desses 90 minutos os nossos jogadores que só têm nos decepcionado esse ano e o nosso treinador que só tem nos decepcionado esse ano possam fazer um enfrentamento digno da história do Esporte Clube Internacional e saia da arena de cabeça erguida. E todos nós possamos também sair desse jogo de cabeça erguida. É o que eu espero. Espero que vocês tenham curtido essa análise, que vocês tenham aproveitado alguma coisa disso que eu disse. Pode usar aí os comentários da melhor maneira possível. Deixa o teu like e eu vejo vocês aqui amanhã, projetando o time do Inter e tudo que a gente pode projetar por esse clássico Grenal 439, que nos reserva grandes emoções. Valeu, gente. Até amanhã.